Olá, boa tarde, meus pequenos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos iniciando mais uma aula de geografia e eu peço a você que pegue a apostila na página 24 e venha aprender comigo hoje sobre o tema Brasil, administração das unidades federativas. Nós aprendemos então, na última aula que o Brasil ele tem 27 unidades federativas, né? Contando aí com o nosso Distrito Federal, que ele é uma unidade federativa, uma UF, né? Agora, quando falamos de estados, o nosso país ele tem 26 estados e um Distrito Federal, né? Então, gente, a administração das unidades federativas ela conta com é, poderes, né? Então, todo território tem organização administrativa. Isso é um conjunto de pessoas que cuida do espaço e organiza as relações entre os cidadãos para que as necessidades da população sejam atendidas. Então, é esse conjunto de pessoas que vai cuidar do espaço, que vai organizar esse espaço, em que as pessoas, os cidadãos vivem, Então, organize essa relação, para que as necessidades, de nós, a minha necessidade, a sua necessidade, a necessidade da nossa família seja toda atendida, né? Então aí é importante essa organização administrativa, Pois essas leis são importantes para todos nós, né? Imagina se nós vivêssemos em um mundo que não tivesse leis, Como que seria complicado, de viver em um local, Eu não tenho leis, não tenho direitos, não tenho deveres, ia ficar muito difícil para se viver em um lugar, sem as leis. Então, gente, essa administração ela é dividida em poderes legislativos e poderes executivos que nós vamos aprender mais à frente. Mas antes, vamos saber um pouco sobre o que é cidadania. Então acompanha comigo aí ao redor dessa imagem, Nós podemos perceber aqui algumas crianças, segurando aí as mãos uma das outras e, esse conjunto de pessoas, gente, forma uma cidadania, Mas você sabe o que é cidadania? Então, cidadania é a garantia a todos os cidadãos, de direitos e deveres para uma vida digna e uma convivência social aceitável. Então, a cidadania, é uma garantia, Ou seja, todos os cidadãos têm seus direitos, têm seus deveres, todos, ao concluirmos, ao exercermos esses direitos que nós temos e também ao exercermos esses deveres que nós temos, nós promovemos então uma convivência social aceitável, em todo, por toda a comunidade, por toda a sociedade, ou seja, por toda a cidadania. Então essa convivência amigável, aceitável, uma convivência, alegre, de se viver, cumprindo os direitos e os deveres. Então, nós temos aí alguns direitos. Olha aí, ó, acompanhem comigo. Direito à moradia, Olha aí o primeiro direito aparecendo, a moradia. Então, todo cidadão tem direito a uma moradia digna, gente? É uma casa, uma moradia. Temos direito à saúde também, Uma saúde boa, digna para cuidar aí, de nossas famílias. Temos direito a uma educação melhor, Uma educação muito boa, para aprender,
para discutir, para formar cidadãos aí mais inteligentes, né? Formar cidadãos sábios, né? Então aí a educação de qualidade também é o nosso direito. E também direito ao lazer, né? Temos que ter direito também de alguns momentos para brincar, divertir, né? E aí os papais da gente coloca esses dias, né? Eles têm o direito de falar quais dias que vocês vão poder brincar, né? Se divertir. Esse direito ao lazer. Temos direito à segurança, né? Aí nós temos os policiais, os guardas municipais que promovem a segurança da nossa cidade, né? Do nosso bairro, né? Da nossa casa. Então aí também temos direito à segurança e também direito ao trabalho, né? Esse direito ao trabalho aí, pois todos precisamos de um emprego, né? Precisamos de um trabalho para poder sustentar a nossa família. E a escolher seus representantes por meio dos votos, né? Por isso que nós temos todos os dias, todos os anos, né? De 4 em 4 anos aí, as eleições para escolher nosso presidente, para escolher o nosso prefeito, né? Então, nós cidadãos temos direitos de escolher o nosso representante, né? É quem vai me representar. Também não só escolher nosso prefeito ou presidente, mas escolher também os deputados, senadores, vereadores. Então, que são esses poderes aí, né? De um lado o executivo e do outro lado o legislativo, que nós escolhemos aí nossos representantes, aquelas pessoas que vão nos representar. Então, temos também deveres a ser cumpridos, né? Não adianta só querer ter o direito, eu que tenho direito a isso, direito àquilo, mas não cumprir os deveres também. Então, são deveres, né, da cidadania, do cidadão, são deveres aí, né, que devem ser cumpridos e respeitados, né, de acordo com as leis. Então, o primeiro dever é respeitar o outro, né? Eu respeito você e você tem que me respeitar também, né? Então precisamos ter esse dever de respeitar as pessoas, respeitar o diferente, né? Respeitar aquela pessoa, né, que está passando por determinado momento, né? Então vamos parar, vamos respeitar. O respeito é importante, né, gente? Também nós temos o dever de eleger os representantes e de ser responsável por cuidar do patrimônio público. Então, outro dever é eleger nossos representantes, os cidadãos, né, nós cidadãos. Por enquanto vocês não têm essa, né, essa posição de eleger, mas depois aí quando vocês tiverem 16 aninhos, vocês vão ter o direito de eleger aí seu representante, tá bom? E também nós temos o dever de cuidar do patrimônio público, né, das praças, né, das igrejas, cuidar aí dos locais, né, que é público, né, onde que a gente visita, onde que a gente vai. Então nós temos que manter limpo, né? Temos que cuidar aí de todo o patrimônio, não destruir, né? Então são coisas aí, são deveres estes que a gente tem que promover todos, né? Os dias aí que a gente tiver, né, em contato com a sociedade. Todos que nascem no Brasil têm o direito e o dever de exercer sua cidadania, tá bom, gente? Então esse aí é o conceito de cidadania. Então, cidadania é a garantia a todos os cidadãos. Ou seja, dentro dessa cidadania nós temos direitos e deveres, né? Então, se eu quero
né, ter acesso ao meu direito, eu também tenho um dever a ser cumprido. Não esqueçam disso, né? Então, todos nós, cidadãos que nascemos aí no Brasil, né, temos os direitos e deveres de exercer essa cidadania. Ok, pessoal? Deu para entender então o que é direito, o que é cidadania? Agora eu quero que vocês peguem um lápis de cor aí e pinte um direito. Olha aqui, ó, o direito começa aqui. Vocês vão pintar um direito, né? E também um dever. Os deveres já começam aqui, né? Aqui. Que você aí, né, como cidadão, considera importante, né? Que você acha que direito é importante para você, né? E o que você acha que dever é importante para você. Aí você vai pegar e vai, né, e pintar aí pra gente um direito e um dever. A organização administrativa das unidades federativas se dá por meio de três poderes. Aí nós temos o primeiro executivo e legislativo. E temos também o direito judiciário, né, onde que participam os juízes que vão julgar. Como, tio, que é distribuída essa organização? Aqui no Portal Positivo, eu encontrei, né, lá no plano semanal. Vocês quiserem dar uma olhada também depois, plano semanal, semana 9, onde que nós temos aí essas unidades políticas, falando sobre as unidades políticas administrativas, né? E como que está distribuída aí essa unidade política administrativa no Brasil. Então, nosso país ele é dividido em unidades políticas administrativas. Então, primeiro, nós vamos ter de um lado a unidade federativa e do outro o município. Então, por que a unidade federativa? A unidade federativa, gente, é onde que exercem os poderes, né? As leis. Aí nós temos de um lado aí o poder executivo, né? Cabe ao poder executivo criar leis e deveres, né? Para a unidade federativa, né? Onde que nós temos aí o estado todo, né? Aí nesse poder executivo nós temos aí o governador. Já dentro do município nós temos um poder executivo. E esse poder executivo aí é o nosso prefeito. Então deu para vocês entenderem como que está dividido aí, né, nas nossas unidades administrativas. Primeiro nós temos aí a unidade federativa, né, que é exercido pelo poder executivo de governo, né, o governador, ele que vai comandar a unidade federativa. E pelo município nós temos o poder executivo que é chamado de prefeito, ele que vai determinar as leis aí do nosso município. Então, olha lá, poder executivo são os representantes desse poder são responsáveis pela administração do município e do estado e pela execução das leis elaboradas pelo poder legislativo. Então, olha para vocês verem que interessante, né? O poder legislativo, ele aí também tem o seu poder, né? Ele exerce aí, eles são responsáveis primeiro poder executivo, né? Os representantes do poder executivo, eles são responsáveis pela administração do município e do estado e pela execução das leis elaboradas pelo poder legislativo. Dentro do poder legislativo nós temos os deputados e vereadores, que nós vamos aprender um pouquinho sobre eles também. Então, para isso, o prefeito e o governador nomeiam secretários para auxiliar nessas tarefas, né? Porque eles vão julgar, eles vão ver, né, se aquela lei que o poder legislativo está pedindo, se vai ser de, né, extremamente importância naquele momento, e aí eles vão exercer essas leis, né? Se não for de extremamente importância, eles vão passar para frente e aí colocar as outras leis que eles acharem bem mais importantes aí, né, e exercer. Então, cabe ao Poder Executivo a execução aí dessas leis, né? Por isso que a palavra é executivo, eles executam as leis, né?
E depois nós temos aí abaixo, né, o poder legislativo. O poder legislativo, ele tem, né, das unidades federativas, ele é composto pelos deputados, e o poder legislativo, né, do município, ele é composto pelos vereadores. Então, o que é o legislativo? O legislativo, ele é responsável pela elaboração de leis que atendam às necessidades e aos interesses da sociedade. Então, ele que vai elaborar leis, né? Os deputados vão elaborar as leis para ajudar aí o Estado, né? E os vereadores vão elaborar leis para ajudar aí o município, né? O município aqui de Pirapora, né? Os vereadores reuniram e, né, viram que é necessário arrumar todas as ruas, né, de Pirapora. E aí eles vão chegar direto com essa lei lá, né, no prefeito, e o prefeito vai julgar, né, se vai executar aquela lei agora ou não, né? Então aí é, é dessa forma que é apresentado os poderes aí, né? De um lado, o poder legislativo estadual, que é da unidade federativa, que é o deputado, e do outro lado nós temos o poder legislativo, que são os vereadores no município. Então, olha lá, os vereadores e os deputados estaduais organizam a forma de distribuição de verbas públicas. Então, né, eles têm esse poder de organizar a distribuição das verbas públicas. Como que vai ser distribuída essas verbas públicas, né? E eles também são responsáveis por fiscalizar as obras e as ações dos prefeitos e governadores. Se as obras e as ações estão sendo, né, feitas corretamente, se está ajudando aí ou beneficiando a população ou não, né? Então é importante também os vereadores e deputados aí, né, dentro do nosso município, né, os vereadores, e dentro da nossa unidade federativa, os deputados. E por fim nós temos o poder judiciário, que tanto para o município tanto para a unidade federativa quanto para o município, nós temos nessa classe aí os juízes, né? Então, esse poder judiciário, né? Agora nós estamos falando judiciário, de julgar, né? É exercido pelos juízes, né? Procuradores, defensores públicos, que não são eleitos. Eles são admitidos por concursos públicos ou por nomeação de poder executivo, né? Aí os juízes, né, eles cabem aos juízes julgar. Então as responsabilidades deles são garantir o cumprimento da lei e julgar os interesses públicos, né? Então os juízes têm esse poder maior aí. Eles vão garantir o cumprimento da lei. Se foi aceito pelo governador, né, o governador da unidade federativa, ou se foi aceito pelo prefeito do município, né, aquela lei, então ele, né, vai julgar se é necessário e ali, né, acompanhar as responsabilidades, se está sendo, né, cumprido ou não, né, e ele vai também julgar os interesses públicos. Será que aquela lei é importante? Será que aquilo que eles estão tentando promover é importante ou não, né? Então cabe aí ao juiz, né? Então deu para vocês entenderem aí, pessoal, como que está distribuído nossos, né, a nossa unidade político administrativa. Então são esses aí, esses, né, poderes aí, né? De um lado nós temos o poder executivo, do outro o poder legislativo e depois o poder judiciário. Olha como é que a cidadania aí, ela é dividida, né? Para que seja cumprida todas as leis. Vamos voltar para a apostila agora? Então, vamos para a página 25. Então, observe o quadro a seguir, né? Ele aí, nós temos as unidades, né? O Brasil, nesse quadrinho aí, lá em cima, ó, nós temos aí o lado Brasil e explicando, né, as unidades políticas administrativas que nós temos. Então, as unidades políticas administrativas, de um lado, nós temos aí
é, as unidades federativas, né? E do outro nós temos aí os municípios, né? Então aí, como eu expliquei para você, essas unidades política administrativa, elas são divididas aí em poder executivo, poder legislativo e judiciário. De um lado, nós temos aí o poder executivo para as unidades federativas, o governador e o vice-governador. E para o município, nós temos aí o prefeito e o vice-prefeito. E os poderes legislativos para a unidade federativa, os deputados, e os municípios, os vereadores, como eu expliquei para vocês anteriormente. E, por fim, aí o poder judiciário, cabe aos juízes julgar essas leis. Então, os representantes do poder executivo, gente, eles administram o município e a unidade da federação e executam as leis elaboradas pelo poder legislativo, como eu expliquei para vocês, né? Então, para que isso ocorra, os prefeitos e os governadores, eles nomeiam secretários para auxiliar nessa tarefa, porque os secretários eles vão ajudar, né? Vão analisar direito, né? Essas leis elaboradas aí pelos deputados ou vereadores, né? E depois passar para o prefeito, né? Esses secretários vão passar para o prefeito. Pois nós temos secretários aí, né? Que municipais, onde que envolve na saúde, né, na educação, né, e assim por diante. No município existem as secretarias municipais e nas unidades federativas as secretarias estaduais, né? Então, de um lado aí para atender os municípios nós temos secretários municipais. Para atender os estados nós temos secretários estaduais. Então, em cada caso, gente, há secretarias responsáveis para cuidar da área, como eu falei para vocês, educação, saúde, transporte, entre outros, né? A cada 4 anos acontecem as eleições para a escolha dos representantes no poder executivo, né? Como eu falei para vocês, a cada 4 anos nós vamos escolher o nosso governador e vice-governador e o prefeito e vice-prefeito, né? Os municípios não têm poder judiciário. Olha aí para você ver. Os juízes que trabalham no município são designados pelo Poder Judiciário Federal e Estadual. Então, olha aí, é o poder, né, judiciário federal e estadual que vai também julgar aí as ações dos municípios, tá bom, pessoal? Aqui nós temos então um exemplo de uma pessoa que está votando em uma urna eletrônica nos anos das eleições aí de 2018. Então olha para vocês verem como que ocorre as eleições todos os anos, né? Vocês aí devem já ter acompanhado os pais de vocês, né? Ou alguma pessoa responsável para estar indo votar, né? Então, como vocês podem perceber, todos de 4 em 4 anos nós fazemos essas votações aí para escolher nossos representantes legais. Então, o representante do Poder Executivo Federal, ele é o presidente da República, né? Então, nós temos também o representante do Poder Executivo Federal. Ele é o responsável por defender e cumprir a Constituição Federal, observar as leis, promover o bem geral da população brasileira e manter a independência do nosso país, né? Então, para que tudo ocorra tudo direito, né, ocorra da melhor maneira possível, o Poder Executivo Federal, né, que é o representante do Poder Executivo Federal, que é o nosso presidente da República, né, que é o responsável por defender e cumprir a Constituição Federal. A Constituição Federal é um livro, pessoal, onde que vem com vários direitos e deveres, onde que nós aí devemos cumprir, nós cidadãos, né, devemos cumprir. E vamos para a página 26. Vamos lá? Então, pessoal, o Poder Legislativo ele é responsável pela execução de leis que atendam às necessidades e aos interesses da sociedade, né? Então, as legislações, né? Todas as legislações aí que são criadas, todas as leis que são criadas, né? Então, quando falamos de legislação, é lei,
tá bom, pessoal? Então, necessidade, né, interesse da sociedade, essas leis elas são elaboradas para serem, né, beneficiados aí, para os cidadãos serem beneficiados. Agora, os vereadores, deputados estaduais, eles organizam de forma de distribuição das verbas públicas, a forma da distribuição das verbas públicas para financiar, por exemplo, a educação, a saúde, o lazer, a segurança dos moradores de um município ou de uma unidade federativa. Então, os vereadores e deputados eles vão falar: olha, esse mês nós temos que investir mais na educação, porque está precisando, né, de verba para fazer tal coisa. E aí eles elaboram essas legislações, elas elaboram aí, né, uma lei e ou um memorando, né, e é passado aí para o nosso governador, né, ou para o nosso prefeito. E ali eles vão juntamente com os secretários observar se aquilo é realmente necessário naquele momento, né? Ou para contribuir para o lazer, ou para contribuir para a segurança. Então são vários fatores aí que, né, nossos poderes administrativos eles têm aí, né, para contribuir para nós. Eles também são responsáveis por fiscalizar as obras e as ações dos prefeitos e governadores, garantindo assim os interesses da população. Olha aí que interessante, né? Vão fiscalizar as obras. Eles têm que ver se está realmente sendo cumprida aquela lei que foi aceita perante o juiz, né? Então vão fiscalizar se aquela obra está, né, em efetivo exercício, se já está terminando, se está no prazo que eles determinaram que ia entregar, né? Por exemplo, a construção de um posto de saúde, a construção de uma escola. E aí eles vão, né, observando tudo, os vereadores. Então eles se organizam nas câmaras municipais e os deputados em assembleias legislativas, onde que eles vão julgar, vão falar, né, sobre aquele determinado, né, aquela determinada obra, aquela determinada ação, se está realmente sendo cumprida ou não. Ok? Então aqui nós temos aí um exemplo dessas reuniões dessas câmaras, né, municipais. Aqui nós temos a Câmara Municipal de Altamira, né, que é um poder legislativo, olha aí para vocês verem, né, foi tirado aí em 2017, lá no Pará. Então aqui que acontece aí essas, né, dentro dessa Câmara Municipal, que acontece, né, os encontros legislativos entre o prefeito e os vereadores, os vereadores. Agora nós temos aqui, né, outro exemplo de assembleia que é a Assembleia Legislativa do Estado, né, estadual. E aí, como vocês podem ver, já é mais amplo, né, mais longo o espaço, porque ali são, né, entre aí o governador, né, as discussões de leis entre o governador e os deputados, tá bom, gente? Aqui nós temos entre os prefeitos e os vereadores e aqui nós temos entre o governador e os deputados. Então, o Poder Legislativo Federal ele é composto pela Câmara de Deputados, pelo Senado Federal e pelo Tribunal de Contas da União, o órgão que presta auxílio ao Congresso Nacional nas atividades de controle e fiscalização interna. Também nós temos o Poder Legislativo Federal, né, para julgar, né, as leis que o nosso presidente, né, tem que cumprir também, para fiscalizar se o nosso presidente está indo de acordo com, né, o que foi conversado e o que foi julgado. Então aí, né, o Poder Legislativo Federal é composto, né, pela Câmara dos Deputados. Então vários deputados aí, né, sentam, né, para poder julgar também essas leis e ver e, né, fiscalizar se está sendo cumprido ou não. Também nós temos os senadores, né, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União, que vai julgar aí se está realmente, né, utilizando aí
economias, né, essas verbas aí para determinado local, se é o mesmo local que eles estão, né, mexendo aí, que eles foram julgar, né, que eles foram realizar aquela atividade. Então é exercido pelos deputados federais e senadores, né, essa fiscalização junto com eles, né, juntos eles trabalham no Congresso Nacional realizado em Brasília, localizado em Brasília. Então os deputados federais, gente, eles apresentam, né, representam a população brasileira. E na Câmara dos Deputados eles discutem a aprovação de leis e fiscalizam o uso do dinheiro recolhido pelo povo. Então existe, né, esse fator, né? Existe essa função aí dos deputados federais, né? Observar se está mesmo, né, como que está sendo utilizado o dinheiro público e, né, levar, né, até a Câmara Legislativa, até a Assembleia Legislativa aí para federal, né, para julgar se está sendo usado corretamente ou não. Então são direitos e deveres a serem cumpridos também pelo nosso presidente, né, pelo nosso poder, né, legislativo, nosso representante federal aí, legislativo federal. Os senadores representam as unidades federativas. No Senado, eles sugerem e debatem e aprovam leis de interesse do nosso país e fiscalizam o governo, verificando as adequadas aplicação dos recursos públicos e o respeito às normas. Então aí também cabe aos senadores, né, representar os representantes das unidades federativas, né, das nossas 27 unidades federativas brasileiras, se reunirem no Senado aí durante, né, uma assembleia e também debater, né, e ver se vai aprovar ou não, né, essas leis aí de interesse, né, do nosso país, né, e eles vão fiscalizar o governo. Por exemplo, se foi aprovada determinada lei, ali eles vão fiscalizar se está sendo cumprida ou não essa lei, né? Então, olha aí como que é, né, nosso regime de cidadania é exercido, né? Nosso regime de cidadania é dividido entre esses poderes. Poder executivo, né, aquele que executa as leis, poder legislativo, aqueles que vão legislar, que vão fiscalizar, né? E o poder judiciário, aquele que vai julgar, né? Que vai julgar se é necessário ou não e ali se vai ser cumprido ou não, né? Então são essas divisões aí de político-administrativas que nós temos dentro do nosso país, né? E assim nós vamos exercer nossa cidadania, exercer nossas características aí de cidadão, né, gente? Exercer nossos direitos, nossos deveres. E na página 27 nós temos aí, né, uma sessão de um plenário da Câmara de Deputados Federais em Brasília. Olha para você ver como que o espaço é mais grande, maior assim, né, extenso, né, mais amplo, né, ainda do que da sessão legislativa. Porque, gente, ali temos, né, a concentração aí de vários senadores, vários deputados para julgar uma lei ou aprovar uma lei, né, ou desaprovar, né, algo que eles não acham necessário. Então aí nós temos, né, esse encontro aí nessas sessões plenárias aí com os deputados federais em Brasília. O poder judiciário é exercido por juízes que não são eleitos, né? Como eu falei para vocês, os juízes eles, né, são admitidos por concursos públicos ou por, né, nomeação do poder executivo. Sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população, né? Então ele vai julgar, né? Ele vai garantir se, né, essa lei vai ser cumprida ou não aí, né, para
contribuir para o direito da população. O Supremo Tribunal Federal é o maior órgão de poder responsável judiciário do Brasil. Sua principal função é garantir o cumprimento da Constituição Federal. Então aqui nós temos o Palácio da Justiça, né, o Ministério da Justiça. Aqui, né, é o Supremo Tribunal Federal, é onde que vão ser julgadas todas essas leis aí e analisadas se está dentro da Constituição Federal ou se foge da Constituição Federal, então eles não aceitam, né? Então eles querem que tudo seja, né, regido dentro da Constituição Federal, dentro das leis e dos direitos e deveres que um cidadão ele tem para com a cidadania, né? Respeitar, né? Esse é um dever, respeito. A organização administrativa não acontece só nos municípios e unidades federativas. Outros territórios também têm administração própria. A escola, por exemplo, tem a diretoria, a coordenação e a secretaria que administram as relações escolares, né? Então, é uma organização administrativa, né? Uma organização democrática, né? Então, todos os órgãos aí têm administração própria, alguns outros órgãos, alguns outros territórios, né? Aqui nós temos o exemplo da escola, né? A escola nós temos a diretoria, né? Que ela é um poder dentro da escola. Da diretoria ela rege aí os coordenadores, né? E rege também a secretaria, né? E aí os coordenadores, né? Eles vão reger os professores e reger também aí, né? Os alunos. Então essa organização democrática aí, né, gente? Então nós temos, né, deveres a cumprir e temos também alguns direitos e lógico que a direção e a coordenação vai olhar aí para esses direitos que vocês têm também, né? Então o direito de uma educação boa, de uma educação de qualidade. Então, né, eles vão bater nessa tecla para poder trazer para vocês uma educação boa e de qualidade. Deu para entender então, pessoal, como que é distribuído nossos poderes aí, nossas unidades administrativas? Então, nossas unidades administrativas, né, ou seja, a administração das unidades federativas ocorre dessa maneira, né, de acordo com esses direitos aí, deveres, né, do cidadão, ocorre de acordo com, né, essas funções desses poderes, né, políticos, poderes legislativos, poder executivos, poder judiciário. E aí agora eu vou deixar para vocês essas atividades, né, onde que vocês irão responder aí. Sessão lápis na mão, leia a frase a seguir e depois complete os quadros com exemplos de direitos e deveres dos cidadãos, né? Vocês vão fazer. A2, vocês vão associar corretamente o que é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, na página 28. Página 29 também, vocês vão fazer aí pra gente a questão de número 3. Aí vocês vão marcar na 3, né? Com base nesse esquema dos poderes estaduais, legislativo, né? Executivo e judiciário. E marcar aí, né? As afirmativas corretas. Página 29. Depois vocês vão ler esse texto, né? E responder as questões da página 30, 31 e 32, ok, pessoal? Aí na 31, na 30 vocês têm a questão 1, né? Com a ajuda de um adulto da família, responda as questões a seguir, né? Então vocês vão pedir ajuda ao papai, à mamãe de vocês aí, ou um responsável de vocês nesse momento, tá bom? E nós temos a página 31. O que eu estudei?
né? Então, o que você estudou neste momento, nós vamos pegar e vamos completar esses esquemas aí com base nos estudos desse capítulo. Tudo sobre o nosso país, o Brasil. Nós estudamos hoje, né, essa unidade aí sobre o Brasil e eu quero que vocês façam essa atividadezinha aí, beleza? E por fim, um esquema da página 32, ok, gente? Complete esse esquema aí pra gente. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.